Vivemos em uma era em que muitos dizem crer na Bíblia, mas negam sua suficiência na prática. Afirmam que a Escritura é inspirada, até a defendem contra o liberalismo teológico. Mas quando se trata de conduzir a igreja, educar filhos ou evangelizar, recorrem primeiro a psicólogos, sociólogos e gurus de crescimento. Isso revela que, apesar da confissão, o coração já abandonou a palavra como regra de fé e prática. O púlpito se tornou palco de palestras motivacionais e não de exposição fiel das Escrituras. Quando Paulo escreveu a Timóteo, declarou que a palavra de Deus é suficiente para tornar o homem de Deus perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Isso significa que não precisamos de complementos humanos para dirigir a vida da igreja. Mas a igreja moderna acredita que sem as técnicas do marketing, sem os modelos empresariais e sem os recursos seculares, não conseguirá crescer. Esse pensamento é não apenas uma falta de fé, mas uma afronta ao próprio Deus que nos deu sua revelação. A questão não é apenas se a Bíblia é inspirada, mas se ela é suficiente. Em muitas denominações, a igreja é conduzida como uma corporação e o culto como um produto. Pesquisa de mercado define a liturgia e não a palavra. Perguntam ao incrédulo que tipo de igreja ele gostaria de frequentar, como se fosse ele quem define a adoração ao Deus vivo. Mas o Senhor não chamou sua igreja para ser moldada pela preferência do mundo, e sim para agradar a Ele. A palavra não é consultada, porque seria dura demais para a sensibilidade moderna. Pastores têm medo de perder público se pregarem a verdade crua da Escritura. O profeta Isaías já denunciava essa tendência quando disse: "Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos." A cada 2 ou 3 anos surgem novas teorias de crescimento de igreja, novas fórmulas de sucesso, e todas elas caem em contradição. Pastores correm atrás dessas novidades como se fossem oráculos, enquanto a Escritura permanece ignorada. Ao invés de abrirem a Bíblia e perguntarem: "Senhor, qual é a tua vontade?", consultam manuais seculares que foram criados em oposição direta a Deus. A igreja não pode se sustentar em filosofias humanas. O que Jerusalém tem a ver com Roma? O que o púlpito tem a ver com a psicologia secular? Quando a palavra é trocada por métodos mundanos, perdemos o evangelho e substituímos a verdade por um simulacro religioso. O resultado são igrejas cheias de gente, mas vazias de poder espiritual. A pregação se torna rasa, a música se torna entretenimento, e a missão da igreja é corrompida. Não nos chamaram para construir impérios, mas para glorificar a Deus e proclamar Cristo. Essa negligência tem consequências visíveis. Igrejas que não pregam a Escritura geram crentes frágeis, incapazes de discernir o certo do errado. Pessoas que passam anos em congregações sem ouvir exposição bíblica sólida tornam-se analfabetas espirituais, incapazes de resistir à tentação ou defender sua fé. O resultado é uma geração de crentes que não sabem em que creem, que vivem de experiências e emoções, mas não conhecem a doutrina de Cristo. Não há vida santa sem a palavra, e não há igreja verdadeira sem Escritura. O problema é que a Bíblia não agrada à carne. A Escritura é lâmpada para os pés, mas também espada afiada que corta o orgulho humano. E a igreja moderna prefere mensagens leves, que massageiam o ego e não confrontam o pecado. Por isso, tantos pastores recorrem a mensagens terapêuticas e motivacionais. Mas não existe poder de transformação sem a verdade de Deus. É pela palavra que somos santificados. É pela palavra que a fé é gerada e é pela palavra que a igreja se edifica. Quando isso é abandonado, resta apenas religiosidade vazia. O chamado da reforma foi sola Escritura, somente a Escritura.
Esse princípio continua sendo o divisor de águas. Não basta crer que a Bíblia é a palavra de Deus, é necessário crer que ela é suficiente para reger a vida da igreja, a família e a salvação. Quando trocamos a Bíblia por métodos humanos, estamos dizendo que Deus não falou o bastante. É uma blasfêmia silenciosa. E como o Senhor pode honrar um povo que rejeita a sua própria voz? Não podemos esperar avivamento se não buscamos reforma na palavra. Portanto, a acusação contra a igreja moderna é clara. Ela negou a suficiência da Escritura. Voltou-se para o mundo, para as técnicas e para a ciência secular. E desprezou a única fonte de autoridade. A única esperança é retornar. Retornar à palavra lida, pregada, cantada, ensinada e obedecida. Retornar ao púlpito que abre a Bíblia e pergunta: o que o Senhor diz? Retornar à confiança de que a Escritura é poderosa para salvar, edificar e sustentar a igreja até o fim. Sem isso não há cristianismo, apenas religião sem Cristo. Que cada pastor se pergunte: estou construindo minha igreja com a palavra ou com os recursos humanos? Que cada crente se examine: tenho buscado direção em Deus ou no mundo? E que todos nós reconheçamos: sem a suficiência da Escritura, não há fé verdadeira. A igreja que abandona a palavra, abandona o próprio Cristo, que é a palavra viva. E só haverá reforma quando voltarmos a dizer, como os reformadores: a Escritura é nossa única regra de fé e prática. É nela que Cristo fala, e é nela que a igreja deve viver e morrer.